Sem bolar eu D2. não acho que A gente seja tem mais uma fácil, foto não. pra vocês que vai mostrar bem o que o Flávio tá falando. Todos! Você não entendeu errado, Clebão. Todos os jogadores do Fluminense dentro da área. Todos! É mais fácil você fazer isso do que você criar. Eu acho que o Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. A estratégia do Sampaoli, ela foi melhor reproduzida dentro de campo do que a estratégia do Diniz. Eu vi um Flamengo, como eu não vi há bastante tempo nesse primeiro tempo, um Flamengo intenso, um Flamengo que conseguiu encontrar uma forma de anular a saída de jogo do Fluminense, que principalmente pelo lado esquerdo com o Marcelo é muito forte. E ontem o Fluminense jogou muito pelo lado direito, tentou jogar muito pelo lado direito, mas muitas vezes não conseguiu. Fala, rapaziada, vamos acompanhar aqui agora o programa Donos da Bola Rio de Janeiro, falando sobre o nó tático. Sim, nó tático que o Sampaoli deu no Fernando Diniz, e depois o Diniz foi pra entrevista coletiva, ficar chorando horrores, dizendo que o Flamengo fez muita falta. Um horror a entrevista coletiva do Diniz. Vamos acompanhar aqui, mas antes daquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like é super, hiper importante para o crescimento do canal, então se inscreve, aciona o sino, deixa o like, se inscreve. Se inscreveu? Então vamos lá, Atirson, Flávio Amêndola e GV, o grande Getúlio Vargas, comentando aí sobre essa partida. E olha, tem jogo da volta, e jogo da volta o Flamengo é o mandante, maioria da torcida do Flamengo, festa do Flamengo, clima rubro-negro, vão pra dentro deles que vai dar Flamengo, mas vamos lá pro vídeo. Eu acho que no Atlético é muito forte. Segundo tempo, por exemplo, o Fluminense, o estilo de jogo do Fluminense escolhido sobressaiu do Flamengo. Acho que no primeiro tempo o Flamengo teve muita vantagem. O que o Diniz projetou para o segundo tempo, o Fluminense fez melhor do que o Flamengo. Foi o quê? Ficar lá atrás, se defender. Pô, mas é mais fácil, né? Tu acha com um a menos? Porra, é mais fácil você se defender ou você fazer gol. Pô, Flávio, que isso, Flávio? Que é isso aí que tá falando, meu filho? Sem bolar eu D2. não acho que A gente seja tem mais uma fácil, foto não. pra vocês que vai mostrar bem o que o Flávio tá falando. Todos! Você não entendeu errado, Clebão. Todos os jogadores do Fluminense dentro da área. Todos! É mais fácil você fazer isso do que você criar. Mas beleza, siga. Mas é fácil você colocar os jogadores ali, mas o posicionamento de cada um é difícil. Eu dou méritos ao Diniz porque ele conseguiu, e é uma coisa treinada, isso que é o mais legal. Ele falou na entrevista coletiva que o Fluminense treina isso, geralmente em alguns dias de treino, treina com 1 ou 2 jogadores a menos no time principal, o que gera justamente essa necessidade. Então acho que no primeiro tempo o Flamengo foi soberano, foi contundente, como diz o Sampaoli, faltou fazer o gol. Mas no segundo tempo, acho que o Fluminense, mesmo com um a menos, conseguiu controlar bem o jogo. Resposta, nó tático, sim ou não? Não. São Paulo, ele deu um nó tático de início ou não? Não, acho que assim, o nó tático não, mas eu acho que a postura do Flamengo em si, no primeiro tempo, voltou um pouco à identidade que o Flamengo tem sobre essa equipe, né? Que é jogar no 4-4-2, com 2 extremos, 2 abertos, né? 2 pontos ali fazendo, ajudando na marcação na parte defensiva, mas não deixando o adversário criar a melhor situação que o Fluminense tinha, que é aquela posse de bola, manutenção, pelo menos pelos lados. O Flamengo conseguiu neutralizar e forçar aquela marcação forte ali no ataque. E aí não deixou o Fluminense criar situações. Agora, o nó tático é muito forte, né? Se fosse uma vitória com uma quantidade de gols maiores, assim, de repente, aí a gente pode falar. Mas não teve assim, um equilíbrio. Posso fazer uma ponderação? O Flamengo teve uma postura tática no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Fluminense, mesmo com um jogador a menos, teve uma postura também tática interessante. Porque o Fluminense teve que se organizar no sentido que ele joga, que ele se propõe, que é ficar com a posse de bola. Mas o Flamengo tinha mais posse de bola. E com isso, o Fluminense colocou, às vezes, até 7 jogadores numa linha de 7, com 2 somente na frente. Ô, Atirson, o segundo tempo do Fluminense, pra mim, foi muito melhor que o do primeiro. Isso aí eu concordo. Porque acabou o Flamengo se... Virou uma coisa meio... Não é pelada a palavra, mas assim... Se expondo um pouco mais. Virou uma coisa meio desorganizada. Exatamente. Agora, se o segundo tempo... Ou eu mexendo nos meus botões aqui. Não, fica tranquilo. Tô cuidando dos meus botões, tem que cuidar, né? É importante. Quer que eu cuide aí do seu? Eu cuido bem, né? Tem que cuidar. Senão dá ruim, hein? Se o segundo tempo do Fla-Flu, algumas pessoas falaram que foi nó tático do Fluminense no Flamengo, o primeiro tempo de ontem não foi nó tático do Flamengo no Fluminense? Primeiro, mas o segundo do Fluminense teve uma organização melhor, principalmente na defensiva, né? Organização defensiva. Então é também uma organização. Eu tô falando isso porque... Não é um nó tático que o Diniz deu, mas deu uma
dificuldade do Flamengo criar situações. Quando teve um jogador a mais, o Flamengo não soube aproveitar a superioridade numérica. Vou mostrar pra vocês tudo que rolou. A Tati Tavares preparou o material. E eu tô trazendo essas ponderações porque o Thales Teixeira, nosso editor, repórter também, é tricolor e tá falando pra todo mundo lá em cima. O Fluminense tomou um nó tático. Então, assim, como ele é tricolor, Primeiro eu tempo tô sim, mas no trazendo segundo tempo não. essa possibilidade. Sobre esse rodízio de faltas aí que o Diniz tá fulo da vida. O que você tem a dizer sobre isso? Que ele ficou pé da vida com o Flamengo. Ué, mas isso aí é estratégia de jogo. Eu acho que você tem que criar mecanismos para tentar sair disso. O Flamengo já sofreu muito com isso, principalmente o Flamengo de 2019. E eu me lembro de uma ocasião que foi Flamengo e São Paulo. Foi um dos poucos empates do Flamengo no Maracanã, 0-0. O São Paulo, que era dirigido pelo Diniz. E a estratégia do São Paulo foi parar as jogadas com falta. Tanto que o Jorge Jesus, eu nunca me esqueço que eu estava trabalhando nesse jogo, ele reclama bastante. Mas é uma arma que todos os clubes têm. E o Flamengo sofre muito com isso. Agora, esse é um ponto. O outro ponto é a conivência do árbitro com isso. O Daronco, naturalmente, é um árbitro que não gosta de dar cartões amarelos. Isso aí, quem quiser pode pesquisar aí o Daronco. Tem vários sites especializados que vão mostrar para vocês a quantidade de cartões que o Daronco aplica por jogo. E não é uma quantidade grande. Pelo contrário, é bem baixa. Então, é uma característica desse árbitro. Só que, quando você tem um rodízio muito grande, foram 25 faltas do Flamengo, se eu não estou enganado, se eu não me recordo. Deve ser. 25. E a quantidade 22. de cartões amarelos, 22 faltas. 22 faltas. A quantidade de cartões amarelos eu achei que foi pouca. Eu acho que ele poderia ter coibido um pouco mais. Mas eu acho que faz parte do jogo. Para mim... A minha pergunta pra vocês. Isso não apaga a superioridade técnica, tática que o Flamengo teve no jogo no geral. Né? Porque o segundo tempo também o Lu Santos, a única bola que foi, coitado, quase que ele se complica ali, o João quase morre do coração no WhatsApp. Ou eu tô falando alguma besteira? O Flamengo foi superior. Vamos botar o primeiro tempo, foi 11 contra 11, que é o que, né, a gente tem de reparâmetro. O Flamengo foi muito superior. Foi muito superior. E isso não pode apagar. Mas é engraçado porque a gente tem 25 minutos de programa. A gente só falou das polêmicas. Agora que a gente está começando a falar do jogo. Porque muitas vezes o jogo fica como segundo plano. Sim. Por conta de tudo que acontece com a arbitragem. Eu acho que o Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. A estratégia do Sampaoli, ela foi melhor reproduzida dentro de campo do que a estratégia do Diniz. Eu vi um Flamengo como eu não vi há bastante tempo nesse primeiro tempo, um Flamengo intenso, um Flamengo que conseguiu encontrar uma forma de anular a saída de jogo do Fluminense, que principalmente pelo lado esquerdo com o Marcelo é muito forte. E ontem o Fluminense jogou muito pelo lado direito, tentou jogar muito pelo lado direito, mas muitas vezes não conseguiu. Tem a questão da falta, que para mim faz parte do jogo, você precisa criar alternativas para tentar sair disso. E quando você principalmente não tem uma arbitragem que vai coibir esse tipo de situação, mas é algo do jogo, acontece. E aí no segundo tempo acho que a gente teve o jogo até a expulsão. Depois da expulsão a gente teve um ataque contra a defesa, um Flamengo com pouca criatividade, mas eu prefiro dar os méritos à forma com que os jogadores do Fluminense entenderam rapidamente questão de posicionamento. O Felipe Melo foi expulso, o Diniz fez duas mexidas. Todo mundo sabia o que devia fazer a partir Não, mas que o Diniz tem o time na mão, Flávio. A gente fala isso aqui toda hora. Tem dia que o povo xinga a gente que é Flu TV. Que a gente fala 45, 40 minutos de Fluminense, que quando o Fluminense tá brilhando. Só que assim, tem um negócio que é fora da caixa, que é o que chama atenção. Sim. O Fluminense ser expulso e se reorganizar, o Fluminense amassar todo mundo. A gente fala todo dia e a gente é fã do Diniz, ninguém esconde isso. O fora da caixa foi o primeiro tempo do Flamengo. Exatamente. E também, você pode ter certeza, eu conheço o Diniz, você conhece, você jogou com o Diniz também, né? Joguei com ele. Que ele não dormiu ontem, pensando o que houve no primeiro tempo, que eu tinha 11 contra 11 e não passei no meio campo. Mas aí tem muito mérito do Sampaoli também. É isso aí que é a discussão. Vou tentar dar uma leitura mais ou menos das duas equipes, né? Flamengo utilizando, primeiro, a competitividade que estava faltando na equipe do Flamengo. Aquela agressividade de marcação, principalmente no campo ofensivo. O Flamengo deixava muito espaço, né, entre os setores. Primeira marcação lá em cima, entre o meio-campo e às vezes a defesa lá atrás. Então o Flamengo teve uma competitividade e uma organização exatamente de pressionar o adversário, onde que ele constrói melhor as jogadas, que é pelas laterais, né? E aí o Flamengo colocou 3, 4 jogadores ali, marcando muito forte. Quando não conseguia roubar a bola, fazia falta. Não deixou o Fluminense construir a jogada. E o Fluminense não soube sair dessa pressão. Como que o Fluminense não conseguiu sair? 3 jogadores fazem bastante diferença para esse time do Fluminense. É o Keno, que é o jogador que consegue na velocidade, quando tem essa pressão, jogar no mano a mano, jogar essa bola longa e conseguir
na velocidade, que é um jogador que acaba saindo na profundidade. Não tendo ele, o Fluminense trouxe mais um jogador, que é o Pirani, para dentro do campo de defesa, para sair jogando ali, e facilitou a marcação para o Flamengo. Agora, não tendo o Alexander, que é um baita jogador que tem essa facilidade de sair jogando lá de trás na construção com a bola e também ajudar no campo ofensivo, dificultou realmente o Fluminense. E aí não tendo o Martinelli, que é o jogador também que facilita essa criação do Fluminense. Então o Fluminense sofreu bastante com essa situação. Não tendo o Lelê, porque jogou pelo Volta Redonda, é um jogador que tem a velocidade, consegue chegar, controlar lá na frente com força. Dependeu muito do Arias, que não esteve tão bem na parte técnica, né? Um jogador que a gente elogia e é muito normal, aqui, gente, faz normal, parte. mas muito pelo mérito do Flamengo ter controlado essa situação. Então o Fluminense não aproveitou bolas longas, nem inversão de jogo, porque é um jogo mais controlado ali. Então dificultou essa situação. Então é isso que você falou, o Diniz não dormiu. Ele vai com certeza, ele vai ficar pensando o tempo todo como que ele vai ter que ter uma nova estratégia, caso o Flamengo tenha essa nova postura. Agora, Sampaoli, por favor, mantenha essa identidade do Flamengo, mantenha essa equipe. Fernandão, vai dormir com 3 zagueiros, Fernandão, que vem aqui pedir 3 zagueiros toda hora. Não, 3 zagueiros, assim, eu até concordo com o Fernando, que se você tem característica para jogar com 3 zagueiros... mas esse é Flamengo, mas o Flamengo nunca não jogou, tem, pô. Mas o Flamengo não tem. Pô, Tisson, Paulo Souza tentou, deu M. Deu. Paulo Souza tentou, deu M. Domenech tentou, deu M. Pô, você não precisa comer bosta pra saber que o gosto é ruim. Desculpa essa frase aqui, minha avó usava. Agora, a organização... Né, Flávio? Essa parte... eu utilizo muito em relação à característica do atleta. Hoje o Flamengo não tem jogadores para jogar com 3 zagueiros. Hoje não tem. Até mesmo o zagueiro Fabrício Bruno, que está fazendo baita partida, ele não tem o hábito de jogar ali aberto. Ele não gosta, ele não se sente bem. Então, assim, agora a parte do Fluminense, da organização defensiva, ela foi incrível, porque o encaixe de marcação, quando entrou o Manuel, às vezes o Manuel não marcava dentro da área, não. Às vezes ele atacava lá fora da área. Isso aí. Então, assim, porque quando saía ele, entrava o Lima, entrava o André. Ajustadinho. Então, assim, tem hora que o Fluminense colocava 7 jogadores, ele botou uma hora que o Fernando Diniz sai do banco dele lá, ele atravessa, fica no banco do Flamengo ali para chamar a atenção do Lima, para fazer exatamente o que? A cobertura do Samuel, porque o mano a mano do Cebolinha com o Manuel, ele estava ganhando todas. Para ele duplicar ali a marcação. Então, assim, o Diniz acabou tentando organizar a parte defensiva. O Flamengo, depois que teve um jogador a mais, não conseguiu criar. Muito também, eu acho que o Sampaoli acabou fazendo escolha errada para a sequência do jogo. Concordo. Porque assim, o Flamengo circulava, a bola chegava na laterais, bola alçada na área. Mas não tem Pedro. No corredor central, para fazer uma finalização de longe com qualidade, com um passe melhor, com um passe mais... com aquela definição melhor para dentro da área. Não tem fora da área. Nunca vi o que está acontecendo no futebol brasileiro. Presta atenção nisso aqui, Atisson. Bota na tela aí pra mim, João Lidton. Presta atenção nisso aqui, Atisson. Quero a sua opinião, que você jogou Champions, UEFA. Ó, Gabigol aponta pro pet da Libertadores do Flamengo. Aí o Marcelo, cadê? Já cortou, né? Ó o Marcelo metendo a mão na coxa e mostrando... Olha lá, a tatuagem da Champions, olha lá. Lá. Então, assim... Eu acho que o Gabi virou de costas. Peraí, bota... Ô, Tirson! Provoca outro, boa. Tinha um monte de gente pra ele provocar ali, Tirson. Ali não, ali é muito título, boa. Mas, Flávio, o Gabi tirou o peso na coletiva, né? Não, ele passou na zona mista, ele nem parou pra falar, mas enquanto ele passava, o pessoal perguntou assim, como se fosse amigo mesmo, aí ele virou e falou, pô, gente, isso aí é brincadeira, ficou dentro do campo, é coisa de dentro do campo, vocês ficam filmando esses negócios, colocando na rede social, é brincadeira, é brincadeira. E acho que até eles mesmos, eles dão risadas um pro outro, assim. Todo. Então é um clima bem mais amistoso. Pode ter sido uma brincadeira, tipo assim, eu já joguei com a Tirso, jogar contra, pô, não ganhou nada, pô. E eles foram juntos pra seleção. Eu chegar pra Tirso, ganhou nada, a Tirso fala, pô, aqui não ganhei aqui, pô, aqui é liberta, pô. Aí ele foi e brincou e meteu. É aquela brincadeira de boleiro que tem. Pô, sadia, né? Sadia. Eu lembro, o Tuta teve aqui, eu lembro. Fla-Flu no Maracanã, o Rodrigo Arroz chega pro Tuta. Rolou uma treta no vestiário, empurra, na pequena área, no empurra, aí Diegão separou. Aí o Arroz meteu pro Tuta. Qual é, Tuta? Quer me bater? Pô, sou teu fã. Aí, sabe? Rola essas coisas dentro de campo. Isso aqui hoje em dia, irmão, qualquer celular pega isso daí, qualquer um pega qualquer coisa, enfim. Mas essa dividida é melhor evitar. Pô, mas não dá, pô. É complicado. Assim, é mesmo brincando. Você tem o Gabigol, ele pode dizer que aqui na América do Sul ele comanda. Mas, meu amigo, o Marcelo é universal. É universal. Pô, não dá, pô. É igual você quer, pô, não dá. Não é uma só não, né? Duas só não. Não, exatamente. É muito taça, hein? Eu não sei se o Benzema ou algum outro já passou, mas o Marcelo
até ele sair do Real Madrid, era o jogador que mais venceu pelo Real Madrid. Que mais conquistou títulos na Vai história ser, do Real nunca Madrid. mais vai ter outro não, pô. É bizarro. O Vinícius Júnior tá aí, cara. Porra. Se o tem Vinícius... hoje, Deixa o menino, tá? Tem quantos anos? Vinícius, 21, 22? É que horas? 4, né? 4 horas. Não me horas. ligue a partir de 4 horas. Não, 4 horas Que esquece. hoje eu vou parar pra ver isso aí. Eu gosto de Libertadores, mas aí tem jeito, né? É só o pré, cara, porque aí depois da noite tem Copa do Brasil de novo. Coisa linda, né? Hoje é o A gente dia vai falar de inteiro. fogão agora, hein? Agora, só quero mostrar uma foto aqui pro Flávio Mendes. Primeiro essa, são 10 em campo, 9 dentro, aqui E o pode goleiro- chamar o VAR. Aqui pode chamar o VAR. Posso dar uma levantada rapidinho? Você pode fazer o que você Rapidinho, quiser dá aqui. Você licença. jogou no Bayer Leverkusen, pô. Eu joguei no São Gonçalo Futebol Clube. Cara, olha só, a gente olha assim esse lance aqui, ó. Deixa eu vir Olha quantos pra cá, jogadores, ó. Olha Vamos quantos no jogadores alto. tem aqui, que a gente falou agora mesmo, né, Amendo? Sim. Em relação a essa construção. Se o Fluminense colocou aqui, ó, 7, 8 jogadores dentro da área, só tinha um jogador aqui fora da área. Tinha que entender que esse jogador aqui tinha que se colocar um pouco mais para fazer a finalização de fora da área. Principalmente isso aqui que chuta muito bem, que é o Ayrton Lucas. Por que não aproveitou na circulação rápida e entrar com a finalização de longa distância? Sim. Toda hora o Flamengo criava, circulava e jogava a bola alçada na área. Para achar um espaço dentro da defesa do Fluminense ia ser muito difícil dentro da área, porque estava todo mundo encaixado muito próximo um do outro. Para você encaixar um cabeceio dentro da área ali é muito difícil. Então o Flamengo tinha que aproveitar, ter inteligência nesse momento, para aproveitar essa circulação. Agora, se Só fosse que- o Atiço aí na frente no lugar do Ayrton Lucas. Esquece, já tinha chutado várias vezes. Agora, pô, não podia. O Pulgar não é um jogador de criação, e apesar dele ter achado um passo que não sai mais do time. Tá jogando muita bola. Agora, Fabrício Bruno tinha a hora que estava aqui, Léo Pereira estava aqui para fazer esse passo para dentro da área. Desnecessário. Então não tinha, o Flamengo tinha que saber aproveitar em alguns momentos a circulação rápida e fazer finalizações. Tem outra foto, bota aí, Joãozinho. Vou deixar você aí. Não, pode ficar à vontade. Pode só dizer uma coisa? Ai, olha essa aí agora, Uma Bigode. comparação. Se fosse o Fluminense nessa mesma posição do Flamengo, de ter um jogador a mais de um tempo praticamente inteiro, você pode ter certeza que o Diniz ia mexer no time. Ele ia tirar um zagueiro, ia botar um jogador de meio campo, Sim, ia trazer o André Como pra ele já atrasar. fez. Várias e várias Várias O que eu não entendia foi na hora que ficou esse abafa do final que o Atisson tá falando, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno chuveirando, e exatamente. o cara aberto não era o Cebola, era o Gerson. Porque, Era cara, pra ser o Cebola, que quebra esse primeiro e vai pra dentro da Exatamente. E área. eu não entendi também o motivo dele ter Cebola colocado tava o Vidal. aberto também. O Flamengo com a mais. Ah, sim, Eu acho exatamente. que ele Já poderia faria ter sentido. tido uma outra. É, O Matheus Gonçalves estava no banco, que é um cara diferente, o cara que vai para um contra um do drible. Eu vi uma coisa ontem que eu nunca vi. Eu acompanho o Diniz no Audax, no Flamengo antes, no Fluminense antes, no São Paulo. Vai falando aí. O time do Fluminense, já falei antes. Acho que Eu foram todos. nunca vi o Santos, Diniz falar assim, Vasco. no Atlético Paranaense. Quebra! Mete longa! E ontem a televisão filmou ele pro Fábio. Mete longa! Eu já vi ele dar crise porque os caras estavam chutando. Agora, olha essa foto aqui, cara. Isso aí. Mas soube entender que estava tomando uma pressão Sim. e que se colocou no momento dentro da área para evitar que a bola entrasse ali. E não tem vergonha nenhuma nisso, tá? Nenhuma. Nenhuma. Fez certo. Nenhuma. Fez certo. E só um adendo, GV. Você falou que você nunca tinha visto o Diniz pedir isso. Eu sei que ele já havia pedido em um jogo em Volta Redonda, porque eu estava fazendo esse jogo com o Thiago Carvalho, inclusive, nosso companheiro aqui da Band. E o Thiago estava com o Fluminense, ele falou, o Diniz, nesse momento, ele pediu para o time sair longo, com o Fábio, para quebrar lá na frente. Então, é uma outra maneira desse Fluminense de jogar, que não fica preso só ao toque curto. Não deu com um a menos, o Flamengo estava pressionando. E qual a outra alternativa que você tem? Sair com bola longa. Então, acho que nesse sentido aí, óbvio que tem a situação do Flamengo, que eu concordo muito com a Tirson, acho que deveria arriscar mais de fora da área. Isso até aconteceu em alguns momentos, o Gabigol chutou 2 ou 3 de fora da área, mas precisava chutar mais. Só que eu acho que a gente também tem que dar o mérito ao Fluminense, que soube se sem defender dúvida. muito bem, mesmo com um jogador a menos. Foi a famosa torcida ali cantando no final ali, que até a Band mostrou, que foi Time de time Guerreiro. Foi exatamente isso aí. Resenha furada. Isso é um quadro aí da rapaziada que sempre dá polêmica. Vai, Joãozinho. Fla amassou o Flu e perdeu uma chance de ouro. Não ter matado o jogo ontem vai custar a classificação no jogo da volta. Virou Mandiná agora? Pode resolver com ele, o microfone dele tá aberto. Eu até sei quem fez isso aí. Mas eu concordo com a primeira frase. Perfeito. Flá amassou e perdeu uma chance de ouro. Agora, Perfeito. vai custar a classificação, eu infelizmente não tenho essa resposta. Mas uma coisa é fato. Um 3-0 podia ter sido o primeiro tempo tranquilamente e resolver a parada. Ó, foi 2-0 o primeiro jogo da final do exatamente. Carioca aí, tomou Que ferro. isso, rapaz? Aqui, ó.
Que isso, É o Brasil? Jacaré, ó. É o Jaca. O cara Aqui, vem meteu cá, um aqui, ó. tambor. É o Jaca aqui, ó. É, Tomou já o jacaré, meteu o o jacaré jacaré, pra te pô. pegar. É, né? Que isso, É o Jacaré do Santana? Bahia, pô. A primeira frase ali eu também concordo com a Amêndola. O Flamengo amassou, principalmente no primeiro tempo, perdeu uma chance de ouro, mas clássico, tudo pode acontecer. Esse negócio aí, entendeu? De ficar chorando. O Diniz é um chorão de mão cheia, entendeu? Um chorão, mas é um chorão de mão cheia. Ele fica chorando o tempo inteiro. Nossa, porque o Flamengo fez muita falta. O Flamengo amassou. O Flamengo não tomou conhecimento do Fluminense. O Flamengo amassou, triturou o esquema do Fernando Diniz. Ele sim tomou no tático do Sampaoli. E o que eu acho engraçado é que o Diniz pode, né, usar o Felipe Melo, que é um dos atletas mais antidesportistas do país. Como ele usava o Fred pra botar o Fred durante o jogo, pro Fred ficar arrumando confusão até o jogo acabar, porque o time dele tava ganhando. Isso tudo pode. Agora o Flamengo faz uma falta aqui, outra ali, ele já vai pra coletiva, chora horrores, porque o Fluminense é a grande vítima. Vocês deram sorte. Saiu barato o jogo pra vocês ontem, saiu barato. Barato, era pra ter sido mais. Quer dizer, era pra ter vencido o jogo, só que o Flamengo peca muito ainda na finalização, né? Peca muito na finalização e precisa melhorar isso aí imediatamente. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão. Saudações brunegras.